Olá, turma do sétimo ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro, e nessa videoaula a gente vai estudar ciências, ok, galera? No conteúdo de ciências de hoje, nós vamos ver um filo novo. Nossa, gente! As ciências do sétimo ano, eu não canso de dizer isso. As ciências do sétimo ano é uma viagem incrível, galera. Nós vamos ver mais um filo, mais uma forma de vida, mais um animal, galera. Vamos ver mais alguns animais que pertencem a um filo que é muito conhecido. Nossa, esse filo tem muito exemplo para dar. Tem muitos exemplos e vocês mesmos, vocês têm muita ideia do que se trata, com certeza. Olha só, o filo que a gente vai estudar hoje é o filo dos artrópodes. Artrópodes, esse nome lembra alguma coisa? Artrópodes parece alguma coisa relacionada à articulação, não é? É isso aí, tem tudo a ver. Artrópodes realmente tem a ver com articulação. Artro, esse nome deriva do grego. Artro significa realmente articulação. E podes, eu acho que é esse sufixo vocês já conhecem. Isso significa pés. Podes significa pés. Então, pés articulados, artrópodes. Pensem aí em alguns animais que vocês conhecem que possuem pernas articuladas, ou pés ou patas articuladas. Nossa, eu acho que a primeira coisa que aparece na mente é a aranha, não é? E ela é um artrópode, mas existem muitos outros, galera. A formiga é um artrópode. O que mais? O grilo é um artrópode. A barata também é. A abelha é um artrópode. E os insetos que picam a gente de noite e que são extremamente chatos também são artrópodes. Ou seja, é um filo que abrange muitos animais mesmo, galera. E detalhe é que os artrópodes não são apenas animais terrestres, não, certo? Também podem ser animais aquáticos, animais que vivem na água, principalmente marinhos, ok? Vou dar exemplo para vocês. O camarão é um artrópode. O caranguejo, o siri, também são. Ou seja, nossa, vocês conseguem ver agora o quão grande é esse filo. Exatamente, galera. Então, vamos lá. Quando a gente tem o filo dos artrópodes, a gente tem um salto na evolução, galera. A gente estuda ciências do sétimo ano de acordo com a evolução dos animais, a evolução das espécies, galera. Tanto é que na primeira aula a gente estuda justamente isso, que as espécies elas podem ser divididas em filos. Pois é, e isso tudo, galera, é evolução. Alguns animais, como a gente viu, não possuíam sistema. Outros passam a possuir sistema. Alguns animais, eles não podiam nem se locomover. Outros já passam a se locomover. Alguns não podiam fazer digestão. Outros já fazem digestão e têm um sistema digestório completo. Então, é evolução. E o salto na evolução, no caso dos artrópodes, é o quê? Primeiro lugar, patas articuladas, como a gente já falou. As patas articuladas, elas são muito importantes no processo evolutivo, porque essa articulação ajuda na locomoção, ou seja, facilita que esses animais se locomovam com mais velocidade, com mais precisão e consigam se defender de forma melhor também. Nossa, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aranhas correm, galera, correm muito. E isso é graças às patas articuladas dela. E outra coisa, elas pulam, saltam, ou seja, mais uma coisa que as patas articuladas é um benefício, né, com relação a isso. Outra coisa, exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? O que é exoesqueleto? Então, não, tanto faz, certo? Exoesqueleto, exoesqueleto, mesma coisa. Exo vem de fora. Exo significa fora. E esqueleto todo mundo sabe o que é, né?
Pois é, esqueleto por fora. Esses animais não têm um esqueleto como a gente conhece, não é? Como é nos seres humanos, que é por dentro. O esqueleto desses animais reveste a carne, a entranha deles, enfim, reveste esses animais. E isso é muito importante, porque a gente, até há pouco tempo atrás, a gente só estava falando de animais invertebrados. E um animal que possui um esqueleto que funciona como se fosse um escudo, claro que ele tem vantagem no processo evolutivo, não é? Pois é, tem mesmo. Outra coisa, galera, com relação a essas patas articuladas, a pulga também é um artrópode. Vocês sabiam que a pulga ela pode pular até 360 vezes mais alto do que a altura dela? Ou seja, realmente é muito alto. Ou seja, elas conseguem se aproveitar bastante desse salto na evolução. Literalmente, não é? Que elas possuem. É isso aí. Os artrópodes são divididos em grupos, galera, ok? Então a gente não vai ver classificação de artrópodes, porque a palavra certa não é classificação quando a gente entra nesse filo, são grupos, ok? E os grupos dos artrópodes são esses. Insetos, a gente tem os insetos que são o maior grupo dentro dos artrópodes. Nós temos os crustáceos, como a gente já viu exemplos, não é? Crustáceos. Nós temos também os aracnídeos, que vocês já fazem ideia do que esse grupo abrange. E nós temos também os quilópodes e os diplópodes. Quilópodes e diplópodes, esse nome que você já sabe, né? É relacionado a pé, não é? Tudo tem podes no final. Se tem podes no final, tem alguma coisa a ver com pé. A gente vai ver na aula de hoje apenas o grupo dos insetos, galera. Apenas o grupo dos insetos, porque esse grupo é o maior, então ele leva mais tempo. Então a gente vai ver só ele hoje. Na próxima aula, a gente vai ver crustáceos, aracnídeos e quilópodes e diplópodes, perfeito? Então vamos começar a falar de insetos. Como eu já falei, ele é o maior grupo, pois é. Eles abrangem os mosquitos, as baratas, grilos, abelhas, então eles são enormes. Borboletas também são artrópodes, galera, borboletas também são artrópodes e também fazem parte do grupo dos insetos, perfeito? E com relação à anatomia desses insetos, com relação à anatomia, o que é anatomia, galera? Anatomia é o estudo das partes que o nosso corpo tem, é o estudo de tudo que o nosso corpo tem, certo? Então, isso é anatomia. E com relação à anatomia dos insetos, como ela é feita, como ela é dividida, como o corpo deles é dividido? Primeiro, é bom falar que o corpo deles é dividido em 3 partes principais, que é cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, galera, dos insetos, existe a peça bucal. A gente não chama de boca, certo? É peça bucal, ok? E nessa peça bucal é onde eles têm, né? Dependendo da espécie, claro, dependendo da espécie, tem diferentes funções, como por exemplo, a peça bucal de um mosquito tem a capacidade de sugar incrível, né? Que consegue sugar o nosso sangue. Pois é. A peça bucal de uma abelha, ela já tem a capacidade de sugar o néctar das flores e fazer a polinização após isso, não é? Então, esses são os sistemas, né, que possuem na cabeça dos insetos. Outra coisa que tem nos insetos que é muito importante são as antenas, galera. As antenas são partes do corpo que são muito importantes para os sensores, certo? Que são o sensor desse animal. A parte sensitiva mesmo e tátil. E outra coisa que é muito importante que tem na cabeça são os olhos, que também variam de animais para animais. Às vezes também não são chamados de olhos, certo? Tem outro nome específico, não são chamados de olhos. Você pode perguntar agora, professora, será que os insetos eles conseguem enxergar que nem a gente enxerga? Não, verdadeiramente não, galera. E tinha muita gente também que dizia que os insetos enxergavam preto e branco. Isso também não é verdade, galera. Bom, pelo que a gente sabe, eu vou dar o exemplo das abelhas.
ok? As abelhas, elas enxergam no ultravioleta. Vocês talvez ainda não saibam muito bem o que significa isso. A gente estuda ultravioleta, essas coisas, no 9º ano, certo? E o ultravioleta é uma região que não é visível para nós, seres humanos. Não é visível, ok? Possui comprimentos de onda que a gente não consegue ver. Mas as abelhas conseguem enxergar essas cores, ok? Então, essa é a visão das abelhas. E os olhos dela não são chamados de olhos. Tem outro nome que eu não estou lembrada, mas tem no livro de vocês, ok? Então, falamos da cabeça, né, desses animais, o que tem na cabeça desses animais. Agora, vamos para o tórax. O tórax, galera, é a parte, vamos lá, é a parte que possui as patas, que geralmente são 3 pares, ok? 3 pares de patas nos insetos. E onde possui as asas. Alguns insetos possuem só 2 pares de asas, alguns possuem um par só de asas, certo? Ou seja, 2 asas e outros possuem 4, ok? E aí a gente lembra das moscas, né? Que também são artrópodes, também são insetos, também fazem parte do grupo dos insetos. E nelas a gente também vê a presença de asas. As asas ficam no tórax. E agora vamos para o abdômen. O abdômen já é a parte de baixo, galera. Essa parte de baixo nos insetos é onde abriga os órgãos de reprodução, ok? Então, também abriga o final do intestino. Por que não é o intestino todo? Porque é só o final do intestino. Porque o começo do intestino já começa no aparelho bucal e também passa pelo tórax. A parte do abdômen é só o final do intestino, ok? Também tem sistema digestório. Os órgãos de respiração também se encontram no abdômen. E em algumas espécies, como na abelha, o ferrão, perfeito? Que é um sistema de defesa, perfeito? Agora, vamos falar de reprodução dos insetos, galera, que essa parte de reprodução de insetos é muito importante. Esses animais são muito presentes no nosso dia a dia, então, as formas que eles se reproduzem são muito importantes da gente compreender, ok? Então, vamos lá, temos aqui pontos importantíssimos sobre a reprodução deles. Em primeiro lugar, eles possuem sexos separados. A gente viu que em algumas espécies de animais, eles eram hermafroditas, não é? O que significa isso? É que esses animais possuíam os sistemas, né, reprodutivos feminino e masculino no mesmo animal. Já nos artrópodes, na verdade nos insetos mais especificamente, nos insetos, não existe isso, os sexos são separados. Existe um animal fêmea e existe um animal macho. E isso também é sinal de evolução, galera. É sinal de evolução, porque com sexos separados, o que aumenta é a variedade genética, isso aí, variedade genética. Então, isso é uma evolução também. Outra coisa, fecundação interna. O que é fecundação interna? É que vamos dizer assim, as células reprodutoras femininas e masculinas se juntam dentro do organismo, ou seja, dentro do animal. A fecundação acontece dentro do animal, mais especificamente da fêmea, certo? Então, caso isso seja muito difícil para lembrar, pensem no embrião. Eu não sei se eu posso chamar de embrião, não é? Porque embrião é de ser humano, mas o embrião, ele se forma dentro do corpo do animal, da fêmea, certo? E isso é fecundação interna, dentro. E aí, o que acontece quando esses embriões, entre aspas, vamos chamar assim, só para facilitar o compreendimento de vocês, certo? Esses termos é só para facilitar o compreendimento. Quando esse embrião dentro da fêmea está pronto, o que ela faz? Ela libera ovos. Esses ovos é o que contém, não é, o futuro animalzinho que vai nascer e crescer. Então, eles liberam ovos após disso. E isso é uma característica dos insetos que a gente também sabe, né? Quando aquele guarda-roupa, quando aquele armário antigo enche de baratas, a gente consegue ver vários ovinhos. Mosquito da dengue. Mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, libera ovos na água, não é? Então, é isso aí. E essa parte aqui é muito importante, galera. É muito importante. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O que é o desenvolvimento direto? O que é o desenvolvimento indireto?
Bom, galera, desenvolvimento direto, vamos falar primeiro dele. O desenvolvimento direto é quando o animalzinho sai do ovo, quando o ovo eclode e o animalzinho sai de dentro dele perfeitamente como ele é, sabe? Pata, cabeça, tudo, abdômen, tórax, quando ele sai do ovo exatamente como ele já é. Mas o desenvolvimento indireto é outra coisa, galera. O desenvolvimento indireto é quando esse animal sai do ovo, mas ele sai um pouco diferente do que ele ainda vai se tornar quando for adulto, certo? Ele sai bem diferente. E é aí que a gente entra numa parte muito importante que vocês já ouviram falar, que é metamorfose. Isso aí. Metamorfose lembra alguma coisa? Borboletas, não é? Pois é, mas além das borboletas, essa metamorfose também acontece em grilos, galera. Ok? Então, o que acontece? Esses animais não saem perfeitamente como eles vão ficar adultos do ovo. A borboleta, por exemplo, ela ainda tem que passar por um tempo no casulo para que ela possa se formar direito, não é? Existem também na questão dos grilos, que eles ficam um tempo ainda para se formar também outras partes do corpo dele. Por exemplo, asas, eles não possuem asas ainda, depois que as asas que vão surgir, perfeito? E mais uma coisa que é importante falar de insetos, que não está na lousa, galera, mas que é uma coisa que é muito simples, a gente só precisa falar mesmo, que vocês já sabem muito bem, que é a relação dos insetos com o homem. Bom, a relação entre os insetos e o homem, ela é legal ou ela é ruim? Os dois, galera. A gente tem relações com os insetos que não são interessantes porque eles acabam sendo parasitas. Então, vocês sabem o que é uma relação de parasitismo, não é? Uma relação de parasitismo é quando uma espécie se aproveita da outra, só que a outra não se beneficia também, na verdade ela é prejudicada. Isso acontece com os mosquitos, que são parasitas. Perfeito? E outros animais também, não é? Acabam se aproveitando e sendo parasitas também. Essa relação não é legal. O parasitismo, como a gente já sabe, não é? Do 6º ano, é uma relação desarmônica, perfeito? Mas também existem relações harmônicas com insetos, galera, existem sim. Como vocês já devem estar pensando, as abelhas. As abelhas é uma relação harmônica com o ser humano, por exemplo. O que acontece? Se as abelhas não polinizam as plantas, elas não dão frutos. Se as abelhas somem, as plantas também não vão existir. Então, a importância delas é extremamente gigante. Aí você pode pensar assim: ah, professora, mas se as plantas somem, será que a gente pode viver só de carne? Na verdade, galera, de forma alguma. Porque os animais, eles comem a pastagem. Então, também não dá certo, não é? E além disso, claro que não. A gente precisa de diversos tipos de nutrientes, de diversos tipos de coisas, né? Por exemplo, vitaminas, minerais, além da proteína. E tudo isso é muito importante para que a gente cresça saudável. Então, não são totalmente desarmônicas as relações com os animais. São harmônicas também, dependendo da espécie. Perfeito, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos ver aracnídeos, crustáceos, quilópodes, diplópodes, certo? Vamos ver cada um desses e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!